Tranquilidade. Ok. Todos conseguem me ouvir aí? Deixa eu só minimizar aqui a galeria. Pronto. E aí eu fiz toda aquela configuração para uma atividade. Eita, eu liguei o microfone. Liguei. Pronto. A câmera está ligada. Beleza. Todos conseguem ver minha tela? Sim. Beleza. Pronto. E aí eu fiz toda aquela configuração para uma atividade, né? Desde quem é a turma que vai receber, o título. Como eu coloquei uma atividade com teste, aí o Google Sala de Aula me entregou um quiz em branco. E é isso que eu vou fazer. Deixa eu só fechar umas abas aqui que ainda estão abertas. Pronto. Eu clico em cima desse anexo que o Google Sala de Aula me deu. E aí vamos iniciar o nosso trabalho. Bom dia, Elci. Bora lá. Bom dia, Elci. E aí, ó, ele traz para mim aqui esse quiz, tá certo? Tá em branco, não tem... Mestre André, bom dia. Você levantou a mão aí, mestre André? E aí? Bora lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Pronto. Opa, alguém tá com o microfone aí? Alguém está respirando em cima do É microfone. verdade, é verdade. Valeu, gente. Bora lá. Aí, ó, deixa eu só dar uma reduzida aqui. Pronto. Esse quiz aqui tá todo em branco. Ele traz esse título padrão. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, meu título, atividade avaliativa. Beleza? Você pode colocar uma descrição do que é. Normalmente eu costumo também renomear aqui, ó, no canto superior esquerdo. Isso aqui é o nome do arquivo que eu vou achar dentro do Google Sala de Aula, tá certo? Então vou colocar aqui atividade avaliativa. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir esse quiz do zero para mostrar a vocês aqui algumas coisinhas, tá? Deixa eu só fazer alguns pequenos ajustes aqui em casa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Voltei. Aí, bora lá. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Aí, observem o seguinte, do zero. Normalmente, como é que tem que ser o padrão? Como eu vou fazer uma atividade dentro do Google Sala de Aula com teste, o importante é que o aluno se identifique primeiro. Então, bora lá. Tá aqui, ó. Nessa atividade onde tem aqui questão sem estar com título, né? Eu vou, aqui em cima, eu vou escrever a primeira pergunta que eu vou fazer. Nome. Tá certo? É importante que o menino ponha o nome completo, porque eu já peguei atividades estudantes colocando somente o primeiro nome. Aí já imaginou se é um terceiro log da vida, onde tem vários Pedros ali? Então, você tem que pelo menos deixar aqui que o estudante ponha nome completo, tá certo? E aí, como é nome completo, eu não sei por que ele não colocou, mas você pode. A resposta que o menino tem que dar para o nome dele não é uma alternativa, e sim, que está aqui, ó, múltipla escolha. Não é múltipla escolha. Tem que ser uma resposta curta, tá certo? E não sei se está dando para vocês verem aí, tem dizendo assim, texto de resposta curta. Por quê? Quando o estudante for responder, vai abrir um campo para ele digitar. E aí, como é que eu sei que se está indo bem, se eu estou indo bem ou não? Aqui na barra superior, aqui próximo desse botão enviar, tem um olho. Quando eu passo o mouse por cima dele, aparece visualizar. Aí eu clico nele. Ele vai me dar uma prévia de como está ficando o nosso formulário. Perceba, vai ser assim que o estudante vai ver. Ó. Atividade avaliativa, nome completo, e olha só, onde ele vai digitar o nome dele, não aparece uma alternativa, e sim um campo para a resposta
completa, tá? Eu vou fechar aqui, não vou deixar aberto, porque eu gosto de trabalhar com ele aberto. Isso aqui me dá uma prévia de como está ficando o meu formulário. Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Não. Não, né? E aí, como essa pergunta vale ponto, professor? Respondeu o nome? Me respondam, por favor. Deixa eu abrir aqui para eu ver todos vocês. Essa pergunta vale ponto? Não. Então, não vou atribuir Não. ponto para essa pergunta, tá? Segue o jogo. E aí, não adianta só o estudante colocar o nome dele. Ele tem que também identificar a turma. E aí, onde é que eu anexo, onde é que eu crio mais uma pergunta? Nessa lateral direita, tem uma barrinha vertical aqui. E aí, eu estou passando o mouse em cima, sem clicar, ele está me dizendo o que é cada coisa. Então, a primeira é adicionar uma pergunta, importar perguntas, que daqui a pouco eu mostro como é que isso funciona, adicionar título e descrição, adicionar imagem, adicionar vídeo, é possível adicionar um vídeo no formulário, no quiz, e adicionar uma seção. O que eu quero, por enquanto, é adicionar uma pergunta. Eu clico no mais, ele já trouxe para mim uma outra pergunta. E aqui, ó, eu vou colocar a pergunta, tá certo? E aí, ó, turma. Beleza? E aí eu posso colocar essa turma manualmente. Só que minha resposta, quer dizer, a resposta que o estudante tem que dar não é escrever a turma por instância. Por exemplo, primeiro ano logística. Não, o professor já deixa isso pré-definido. Então, o que é que eu vou fazer? Sempre ao lado do campo onde eu digito a pergunta, no lado direito da pergunta, tem uma opção de colocar imagem e também a opção de resposta que o estudante tem que dar. Está marcado aqui resposta curta. Eu vou clicar e vou trocar para múltipla escolha, porque ele vai escolher a turma dele. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar só para os terceiros anos, tá? Mas aí você pode colocar para todas as suas turmas. E depois eu mostro como é que você pode fazer isso sem estar digitando direto a questão da turma, tá? Então, por exemplo, TDS 3A. Aí a outra turma, TDS 3B. A outra turma, TLOG 3U, que é a turma única. E a quarta turma, TOS 3U, terceira hospedagem. E aí, ó, essa vai ser a primeira página que o estudante tem que ter contato no teu formulário. É informar o nome dele, qual é a turma. E aí, bora ver como é que tá ficando. Eu vou dar atualizar a página. E aí, ó, essa vai ser a página que ele vai ter aqui, tá certo? O nome completo e a turma dele. Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta aos colegas? Nada, de boa. Tranquilão demais, né? E aí, foi uma coisa que eu descobri isso na prática, que é o seguinte, porque toda vez você está digitando a mesma pergunta, não é legal, porque você perde tempo, só se você quiser, tá? Eu digo isso para nome completo e turma. E aí, se eu já tiver feito essa pergunta alguma outra vez, eu posso importá-la, tá certo? Por exemplo, eu vou apagar aqui o que eu fiz. Ou se ela fez uma pergunta, ela está perguntando Deixa eu abrir. sobre a opção de colocar uma imagem aí. Imagem aqui. É possível, mas nesse caso, como é nome, só se você tiver feito já tipo uma artezinha pedindo o nome do menino aqui. Porque como essa é a pergunta, a página de identificação, nada te impede que você ponha uma imagem, tá certo? Mas normalmente eu não costumo colocar imagem. Mas deixa eu fazer um teste aqui. Eu posso colocar uma imagem aqui? Não, mas não precisa ir. Bota uma imagem quando for uma questão mesmo. Eu acho que ela Certo, está certo. perguntando só sobre a opção de colocar Ah, uma sim. imagem. Sim, sim. Tranquilo, tranquilo. Mas é possível. Eu vou chegar nessa parte. E aí, eu já fiz a pergunta da turma em alguma outra atividade, algum outro formulário que eu já fiz. Então, para não perder tempo, o que é que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, importar perguntas, e ele vai me dar a opção de vários formulários que eu já tenho feito aqui, tá certo? Eu vou pegar, por exemplo, esse.
juízo final. Foi uma atividade que eu fiz com os terceiros anos do ano passado. E na lateral ele me dá aqui, ó, todas as perguntas que eu tenho nesse formulário. Como eu só quero a pergunta de turma, eu vou clicar aqui na caixinha turma e vou importar essa pergunta. E aí, ó, ele trouxe para mim as turmas, né? A pergunta que eu já tinha feito. Só ficou estranho aqui. Deixa eu só dar uma ajustada. Deixa eu ver se ele salvou. Salvou. Deixa eu só atualizar para ver como foi que ficou. Beleza. Massa. Ficou estranho aqui, mas tá, se vocês observarem no preview aqui, ó, ele foi normalmente, tá certo? Não ficou com aquele espaço. E aí, essa é a página que eu chamo de identificação do estudante. Eu costumo separar a página de identificação das perguntas. Só que aqui vem um conselho. A prática de utilizar isso me fez utilizar esse recurso. Aqui embaixo, perceba que eu cliquei aqui onde tem nome, ficou azulado do lado, tá certo? E aqui embaixo tem assim, chave de resposta, 0 pontos. E aqui no canto direito tem obrigatória. Ou seja, quando eu ativo isso daqui, o aluno só pode avançar, só pode fechar o formulário se responder essa pergunta. Vou clicar aqui. Foi. E vou clicar também como obrigatório a informar a turma. Obrigatório. Para você não vai acontecer nada isso daqui, mas veja o que acontece com o estudante. Perceba que a pergunta já ganhou, deixa eu colocar aqui embaixo, um asterísticozinho aqui. E quando eu colocar no preview, perceba que, observe como está, nome completo, não tem nada do lado, turma não tem nada do lado. Quando eu atualizar aqui, ó, o que é que acontece? Asterístico é obrigatório. As perguntas que tem asterístico é obrigatório responder. Se o aluno esquecer de colocar o nome à turma, ou um dos dois, o que é que acontece quando ele clica em enviar? Esta pergunta é obrigatória, esta pergunta é obrigatória. Ele é obrigado a passar por essa pergunta para poder avançar dentro do formulário. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta nisso daí? Tranquilo. Pronto. E aí, eu vou fazer o seguinte. A última pergunta que eu criei, qual foi? A da turma. Eu clico nela aqui, ó. Para que isso? Para eu indicar que essa foi a última pergunta. Porque eu tenho que criar uma nova seção. Eu costumo separar as seções só com perguntas. E se você demarca qual é a última pergunta, o formulário vai entender de onde ele deve começar a nova pergunta. Está aqui azulado. Aí nessa barrinha lateral direita tem escrito aqui, ó, nessa última opção, adicionar seção. Uma seção é uma página dentro do formulário, tá certo? Para mim não ficar vendo tudo de uma única vez. E aí você pode separar as coisas por páginas, que são as seções. Clica em seção. Perceba que ele já trouxe aqui para baixo. Ó, tá as duas primeiras perguntas que eu fiz e a seção. Essa seção não tem pergunta, tá certo? Tranquilo? E aí, ó, o que é que eu faço para colocar uma pergunta aqui? Do mesmo jeito que eu já estava fazendo antes. Percebe que eu só posso continuar a escrever uma pergunta quando tiver azul aqui do lado, ó. Ele está me dizendo onde é que eu estou. Então, eu vou na barrinha lateral direita e clico aqui, adicionar pergunta no sinalzinho de mais. Cliquei, ele já trouxe para mim uma pergunta nessa nova seção. Aí, deixa eu só mostrar a vocês uma coisa aqui, tá? Como é que está ficando. Eu vou atualizar aqui e vou fazer um teste. Vou botar meu nome aqui, vou fazer aqui teste. O nome, vou escolher uma turma e quando eu clico em próxima, isso é o estudante fazendo, olha lá, veja que não aparece mais aquela página do nome. Ele já põe o estudante numa nova página. Por que isso aconteceu? Eu coloquei uma seção. A primeira seção é a primeira página, é a identificação do estudante. Segunda seção é onde a brincadeira começa, é o fogo no parquinho, tá certo? É aqui onde você vai colocar todas as suas perguntas, a segunda questão. Aí, normalmente, eu costumo sinalizar para mim mesmo e para o estudante. Tá vendo aqui que tem sessão sem título? O que é que eu faço? Eu troco o nome. Eu ponho questionário. Só uma questão de demarcar território, tá certo? E aí, ó, bora para a primeira pergunta. Aí eu vou botar uma perguntinha aqui.
Nesse campo onde está piscando, é onde você tem que colocar o texto da questão. Tem alguém fazendo alguma pergunta aí? Renan, você que é o moderador. Não. Seria... Pronto, beleza. Elcio, se quiser, pode colocar o fone de ouvido, tá? Para poder se comunicar também via áudio. Aí, ó. Vou colocar uma pergunta. Davidson, ela só fez só uma observação, Davidson. Ah, tranquilo, Renilton, valeu. É porque ficou piscando para mim um chatzinho aqui, aí eu fui tentar ver aqui. Aí eu vou colocar uma pergunta bem besta, tá? Perguntinha tá aqui. Estou criando meu quiz, tá certo? E aí, veja só. Eu coloquei quanto é 2 mais 2. Normalmente, dependendo da pergunta, o formulário já mais ou menos supõe qual é o tipo de resposta que tem que dar. Se é resposta curta, numérica ou múltipla escolha. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Mas se não funcionar, não foi. Opa, dona doutora, tá derrubando as coisas aqui. Aí, bora lá. Se assustem não, foi Mariana aqui que derrubou um brinquedinho no chão. Aí, bora lá. Primeira opção. Aí eu vou colocar aqui 0. Segunda opção, 1. Terceira opção, 2. Quarta opção, 3. Quinta opção, 4. Isso aqui é o testezinho, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Não. Aí, ó, eu fiz minha pergunta. Digitei a pergunta aqui em cima, nesse campo onde está cinza. E aqui eu coloquei as possíveis respostas. E aqui agora, muita atenção, que foi a pergunta de Renan, né? Gerar nota no quiz. Para eu poder gerar nota no quiz, eu tenho que atribuir ponto para cada questão. E aí um detalhe, ele só aceita pontuação inteira. Ou seja, de 0 a 10. Ou de 0 a 30, dependendo da pontuação que você queira dar. Ele não aceita do tipo 0,5, 0,3, 0,7, 0,6. Ele não aceita valores decimais. É somente valor inteiro, tá? E aí, o que é que a gente pode fazer aqui? Vou atribuir um ponto para essa questão. Aqui embaixo tem assim, ó, chave de resposta. O que é isso? Quando eu clico aqui, ele já mudou o formato. Primeira coisa, ele sinaliza aqui para mim o campo de pontuação. Aí eu vou escolher aqui, ou na setinha, ou digitando mesmo, vou botar na setinha, 1 ponto. Só que não adianta somente você atribuir a pontuação da questão, tá? Você tem que dizer qual é a resposta correta, já que é múltipla escolha. E aí, ó, eu vou marcar aqui a alternativa correta. Clique em cima. Perceba que ele destacou a pergunta. Todos conseguem visualizar aí? Ficou verdinho. Sim. Círculo. E ele marcou um tiquezinho verde aqui, tá? E aqui você pode adicionar o feedback da resposta. O que é isso? Se a resposta estiver incorreta, você deixa uma mensagenzinha para o estudante. Se a resposta estiver correta, você também deixa uma mensagem para o estudante. Por exemplo, vou digitar aqui. Soma de inteiros. Se ele responder errado, esse é o feedback que ele vai receber. Só que esse feedback ele só recebe no final do questionário, não enquanto está fazendo. Tá certo? Compreenderam aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Beleza. E aí, ó, se você quiser, você pode também colocar o feedback utilizando o vídeo. Eu fiz isso, peguei um vídeo meu e anexei no final, para o menino ver se estava certo ou se estava errado, tá certo? Eu clico aqui em salvar. E aí, para eu voltar para continuar a editar a questão, colocar uma outra questão, o que é que eu faço? Aqui no finalzinho tem escrito concluído, significa dizer que eu concluí a chave de resposta. Próxima questão, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma próxima questão, a mecânica é a mesma, adicionar pergunta. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma imagem nessa minha questão. Como é que eu faço aqui? Eu clico ao lado e eu vou procurar essa imagem. Essa imagem pode estar no meu computador
ou pode estar no meu Google Fotos ou no Google Drive, tá certo? Você também pode pegar uma imagem na internet, tá dizendo aqui, ó, o URL da imagem. Eu nunca utilizei essa opção, tá certo? Então não vou falar sobre ela, porque eu não fiz testes com ela. Normalmente eu pego uma imagem do computador. Eu baixo e pego a imagem do computador. Como é que a gente faz isso? Procurar, imagem, e aí eu vou pegar uma imagem que eu já tenho aqui. É só a título de ilustração, tá, pessoal? Uma imagem qualquer. Ela carregou, tá certo? E aí você pode dar uma ajustada no tamanho dela também, se você quiser. Tem uns quadradozinhos aqui, ó, em volta da imagem. Você pode ajustar o tamanho da imagem. Lembrando que só é possível colocar uma imagem por pergunta. Não é possível colocar duas imagens. Nesse modo aqui de clica aqui e seleciona a imagem. A menos que você formate. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. A menos que você formate a imagem para ficar em duas. Vocês conseguiram ver tudo que eu fiz aqui, não foi? Com relação a inserir a imagem? Sim. E aí eu posso colocar uma pergunta, né? Aqui em cima da imagem. Por exemplo, qual a cor da mão? Por exemplo. E aí eu coloquei a pergunta, tem a imagem, né? Acompanhando a pergunta. E eu boto a opção. Verde. Amarelo. Preto. Eita. Ah, errou. Não queria colocar uma opção. Tem um xizinho do lado. Excluir. Preto. Pronto. 3 alternativas aqui, tá? E aí o procedimento para marcar a resposta. Tranquilo demais. Vem de novo. Chave. Marca a resposta correta. Atribui. Ponto. Para atividade. Concluído. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta aí, gente?